amigos, tudo bem? Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo de processo civil. Nós estamos estudando a impugnação ao cumprimento de sentença. Tudo bem? No vídeo anterior, nós concluímos o estudo das matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação. E agora, nesse vídeo, nós damos sequência ao estudo, trabalhando outros pontos importantes da impugnação. Tudo bem? Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus caros. Então, dando sequência ao estudo da impugnação ao cumprimento de sentença, nós vamos começar falando sobre alguns outros pontos que você precisa saber. Professor, me diga uma coisa. Em sede de cumprimento de sentença, eu posso alegar impedimento ou suspeição do juiz, por exemplo? Isso é possível? Veja bem, a resposta é positiva. Isso é possível. Então, se você está em sede de cumprimento de sentença, você pode alegar tanto o impedimento quanto a suspeição do juiz, do membro do Ministério Público, dos auxiliares da Justiça, enfim, dos sujeitos do processo que devem ser imparciais. Então imagine que você está num cumprimento de sentença e você deseja alegar o impedimento do juiz, por exemplo. Você deve fazer isso em sede de impugnação? A resposta é negativa. Tá? Porque no vídeo anterior nós concluímos a análise das matérias que devem ser ou que podem ser alegadas em sede de impugnação. E perceba que nós não falamos a respeito de impedimento ou de suspeição. Isso porque, se você quiser, em sede de cumprimento de sentença, alegar impedimento ou suspeição do juiz, do membro do Ministério Público, etc., você deverá fazer isso por meio de uma petição autônoma e não em sede de impugnação. Tudo bem? Então, a alegação de impedimento ou de suspeição em sede de cumprimento de sentença, na verdade não tem nada de especial. Você deverá observar ali os artigos 146 e 148 do Código, no que dispõe aí as causas de impedimento, suspeição e o procedimento a ser adotado. Tudo bem? Então, concluindo, impedimento ou suspeição não se alega por intermédio de impugnação, e sim por meio de petição autônoma. Tá bom? Basta você verificar, sobretudo, os artigos 146 e 148 do Código, que eles dispõem aí sobre o procedimento a ser adotado. Bom, muito bem, professor. Eu, então, sou executado e eu apresentei uma impugnação ao cumprimento de sentença. O que acontece agora que eu apresentei a minha impugnação? Então, eu aleguei lá uma matéria do 525, parágrafo 1º, por exemplo, apresentei a minha impugnação. O que acontece agora? Vem para a lousa que eu vou te explicar. Muito bem, meus caros. Então, imagine que você, executado, apresentou uma impugnação, tá? Você tem que ter cuidado, porque é possível que essa impugnação ela sofra uma rejeição liminar. Tudo bem? É possível que a sua impugnação ao cumprimento de sentença sofra uma rejeição liminar. O que é isso? A rejeição liminar, ela acontece quando o juiz rejeita a impugnação antes da intimação do exequente. Tudo bem? Então, a rejeição liminar, ela acontece antes da intimação do exequente. Tudo bem? Porque o correto, e aí eu já adianto a você, é o seguinte: quando você apresenta uma impugnação ao cumprimento de sentença, o correto é que
o juiz ouça a parte contrária. O correto é que o juiz abra prazo para ouvir o exequente. Tudo bem? Mas é possível que essa impugnação ao cumprimento de sentença seja rejeitada liminarmente, ou seja, antes da intimação do exequente, tá? Em que casos? Bom, ela poderá ocorrer, por exemplo, se ela for intempestiva, então, a impugnação, ela foi apresentada fora do prazo, ela é intempestiva. Se ela for fundada, em outras matérias, que não aquelas previstas no artigo 525, tá? Ou ainda, se o executado alega apenas o excesso de execução, ele alegou apenas o excesso de execução, o executado não aponta o valor que ele entende correto, ou ele não apresenta o demonstrativo. A gente já falou dessa hipótese em vídeo anterior, né? Porque o que acontece? Uma das matérias que podem ser alegadas é o excesso de execução, tá? Só que aí o que acontece? Ele tem que, no caso, se ele alega o executado o excesso de execução, ele tem que apontar o valor que ele entende correto, ou então ele tem que apresentar ele tem que junto apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Se ele não aponta o valor correto, ou se ele não apresenta esse demonstrativo discriminado, e ele apenas alegou o excesso de execução, isso é causa para rejeição liminar. Tudo bem? Então, recapitulando, a rejeição liminar, ela acontece quando o juiz rejeita a impugnação antes da intimação do exequente, tudo bem? Ela pode ocorrer, essa rejeição liminar, se a impugnação for intempestiva, se ela for fundada em outras matérias que não aquelas que nós já estudamos, elencadas no artigo 525, ou se o executado alegar apenas o excesso de execução, ele não apresenta o valor que entende correto ou não apresenta o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Ok? Muito bem. Veja, professor, me diga uma coisa. Eu posso ter a rejeição liminar, tá? Eu posso ter a rejeição liminar. Mas é possível eu ter o acolhimento liminar? Eu posso ter um acolhimento liminar? Ou seja, eu posso ter um acolhimento sem a prévia intimação do exequente? Resposta: não. O acolhimento liminar não existe, tá? Porque isso seria uma afronta ao princípio do contraditório. Então, o acolhimento liminar não existe. Tudo bem? Maravilha. Agora, professor, vamos lá. Imagine, então, que eu apresentei a impugnação, tá? E vamos imaginar que não é caso de rejeição liminar. Eu apresentei uma impugnação correta, uma impugnação dentro do prazo, matéria, tudo certinho. Então, não é caso de rejeição liminar. E aí, o que acontece? Bom, recebida a impugnação, é preciso haver a intimação do exequente. Eu já havia adiantado isso para vocês, né? Mas volto agora de forma mais específica. Então, apresentei uma impugnação ao cumprimento de sentença. Não é caso de rejeição liminar. O que o juiz manda fazer?
o juiz recebe a impugnação e manda intimar o exequente, para que o exequente se manifeste no prazo de 15 dias. Tudo bem? Então, o exequente, ele vai ter o prazo de 15 dias para se manifestar acerca daquela impugnação. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso aqui, né, pessoal, é uma decorrência do princípio do contraditório e uma decorrência da igualdade de tratamento, tá? Então, o que acontece? O exequente, ele tem que ter a oportunidade para se manifestar sobre essa impugnação. Tudo bem? Então, nesse caso, o exequente vai ter o mesmo prazo que o executado teve para apresentar a impugnação. Então, vai ser os 15 dias também. Tá? Professor, me diga uma coisa. Passados os 15 dias, não houve resposta por parte do exequente. O exequente não falou nada. E aí, existe alguma consequência? Resposta: haverá a presunção relativa de veracidade dos fatos que foram articulados na impugnação. Tudo bem? Então, o exequente foi intimado para se manifestar em 15 dias. Passou o prazo, ele não se manifestou. Vai haver uma presunção relativa, faço questão de frisar esse ponto, relativa, de veracidade dos fatos articulados na impugnação. Mas atenção, porque isso não quer dizer que a impugnação será automaticamente acolhida. Não, tá? Porque se eventualmente o executado na impugnação ele alegou algum fato inverossímil, é claro que o juiz ele não vai presumir esse fato inverossímil como verdadeiro. Tudo bem? Então isso não significa, né, essa falta de resposta do exequente em 15 dias não significa que a impugnação será automaticamente acolhida, tá? Muito bem. Então, mudando aqui de tela, vamos imaginar então que teve impugnação, houve a intimação do exequente, houve a manifestação do exequente, ele se manifestou, tá? Na sequência, o que acontece, pessoal? Aplica-se de forma subsidiária, as regras do procedimento comum. Então, de forma subsidiária, aplica-se as regras do procedimento comum. Então, vai haver a realização de uma fase instrutória, tá? Vai haver a realização de uma fase instrutória, produção de provas e, ao final, uma decisão julgando a impugnação. Encerrada essa fase instrutória, a impugnação será julgada. Tudo bem? Tranquilo, meus caros? Então veja, apenas recapitulando. Houve impugnação. Não é caso de rejeição liminar, tá? Houve impugnação, o exequente foi intimado para se manifestar em 15 dias. Se ele não se manifesta, presunção relativa de veracidade dos fatos. Mas se ele se manifesta, você aplica as regras do procedimento comum, havendo, portanto, uma produção de provas, uma fase instrutória, né, se for necessária, e terminada essa instrução, vai haver uma decisão julgando a impugnação. Tranquilo? Muito bem. Essa decisão, via de regra, ela será uma decisão interlocutória.
ela será uma decisão interlocutória. Então, via de regra, a decisão que julga a impugnação, ela é uma decisão interlocutória. Contra essa decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento A base é o artigo 1015, especificamente no seu parágrafo único, tá? Que esse parágrafo único do 1015 prevê que cabe agravo de instrumento contra qualquer decisão no cumprimento de sentença, tá? Só que você tem que ter cuidado com uma exceção. Né? Principalmente para provas e concursos, você tem que ter cuidado com a exceção. Porque, eventualmente, o acolhimento da impugnação pode levar à extinção da execução. Então, uma observação eu faço, que é exatamente a exceção, que é o seguinte: se o acolhimento da impugnação levar à extinção da execução, aí, no caso, haverá uma sentença e não uma decisão interlocutória. Tudo bem? Então, se o eventual acolhimento da impugnação levar à extinção da execução, o pronunciamento será uma sentença. E aí, neste caso, o recurso será a apelação. Tudo bem? Então, tome muito cuidado com essa exceção. Via de regra, repito, a decisão que julga a impugnação é uma decisão interlocutória e contra ela cabe agravo de instrumento com base no 1015, parágrafo único do CPC. A exceção fica por conta de se o eventual acolhimento da impugnação levar à extinção da execução, caso em que a decisão será uma sentença. E sendo sentença, o recurso correto é o recurso de apelação. Sendo sentença, o recurso correto será o recurso de apelação. Muito bem, meus caros, então nesse vídeo nós analisamos mais alguns pontos relevantes acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, tá? Nós analisamos basicamente o procedimento, né? O que acontece uma vez apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença. Vimos as hipóteses de rejeição liminar e vimos o que pode acontecer se o juiz receber essa impugnação, né? Vimos aí o seu desenvolvimento. Meus caros, o assunto é longo e ainda não terminou, de modo que existem alguns outros detalhes que nós vamos continuar a trabalhar no próximo vídeo. Espero todos vocês, forte abraço e bons estudos!